Oi, meus irmãos, novamente, boa noite. Ele se foi, né, como disse a canção, se foi de entre os seus, se foi daqui, dessa convivência física com os seus. Mas a canção também vai dizer que ele se foi, mas nos deixou seguros. E é sobre essa segurança que temos, mesmo na ausência física de Jesus, que eu gostaria de conversar com vocês um pouco. Abra sua Bíblia aí no texto sagrado, livro de João, evangelista João. Vamos ler no capítulo 16. João, capítulo 16. Mesa grande, né, Marilto? Mas tá bom. Mas tá bom. Ainda bem que eu decorei a Bíblia toda, que eu não estou nem lendo aqui, não consigo? Tá. Você está rindo do quê, Vinícius? Vem pregar aqui. Né? Eita, gente. João, capítulo 16. Nós vamos falar sobre o presente que Cristo deixou para a sua igreja, que deixou para nós, que foi a presença do Consolador, né? Nos termos joanino, Consolador. A leitura deve começar no capítulo 15, verso 26. É o último verso do capítulo 15. E daí nós vamos seguir adiante. Diz assim o texto sagrado. Quando vier o conselheiro, algumas versões vão traduzir aí como Consolador, e ainda algumas raras vão dizer Confortador. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso, para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, ou consolador, ou confortador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e precisamos, mais uma vez, de graça, para a compreensão desse texto. Obrigado por nos reunir aqui. Obrigado por nos guardar nesses últimos meses, diante de um cenário de tanta tragédia, de tanta tristeza. O Senhor tem nos guardado, tem nos conservado não apenas vivos, mas tem nos conservado na bem-aventurança, na vida acima da vida, na abundância do viver. O Senhor tem nos dado motivos para sorrir, amigos com quem partilhar a jornada. O Senhor tem nos dado
tantos privilégios, tanta coragem para cantar, tanta coragem para pregar, tanta coragem para caminhar. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor. Agora que estamos diante de um texto tão importante, nos auxilie. Espírito Santo, Consolador, Confortador, Conselheiro. Você que é Deus e foi deixado entre nós como o Deus Emanuel, o Deus conosco. Nos auxilie na compreensão da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espero não tossir tanto, mas essa friagem daqui de vocês não está me fazendo bem. Eu falo qualquer coisa, vocês riem, né, gente? É muito doido isso. O pessoal tem a impressão de que eu sou engraçado. Eu não gosto de fazer essas intervenções no meio da mensagem, mas vou fazer agora. Eu estava na igreja do pastor Vinícius ontem, e o pessoal lá também acha que eu sou engraçado. Aí tudo que eu falo, as pessoas já esperam que vai ser engraçado. Eu não sei como é que é isso. Aí uma irmã chegou para me cumprimentar, ela já veio sorrindo assim, ó. Já veio sorrindo assim para mim, como quem diz assim, ele vai me fazer rir. Ela veio sorrindo, chegou e falou assim, oi, irmão, tudo bom? E me abraçou. Eu falei, ô, irmã querida. Aí abracei ela. Ela, irmã querida. E saiu assim, hilário, irmã querida. E eu fiquei, gente, não tenho moral mesmo. Irmã querida. Eu não sei mais o que dizer, Midinho, ao povo. Ninguém me leva a sério. Mas eu estava falando sério, assim, a friagem não me faz tão bem, não. Mas, enfim, estamos aqui. Hoje é o 11º dia de viagem. Amanhã a gente está voltando para casa, graças a Deus. Eu e toda a galera do Candeeiro que estamos juntos nessa jornada de 12 dias. Visitamos algumas igrejas aqui da região. Viemos a convite de um pessoal da MPC para um congresso que houve lá em São Paulo. E eu sempre aproveito quando estou por aqui, porque eu não posso deixar de comer a comida de Paulinha, né? E de visitar o casal Marioto, que me recebe com tanto carinho. Mais uma vez eles riram, nem era engraçado, porque a comida dela é boa mesmo. Mas vamos para o que há de mais valioso na nossa relação, sempre que a gente se encontra, que é a palavra de Deus, né? Esse texto aqui de João, capítulo 15, é um texto muito especial, porque ele vai descrever a despedida de Jesus para com seus discípulos. E no meio desse clima de despedida, né, de partida do Mestre, de volta para o seu Pai, de volta para o seu lugar de pertencimento último, de volta para o seu lugar de exaltação, nesse clima de partida, ele vai oferecer aos seus discípulos uma informação valiosíssima sobre a caminhada cristã. Você percebe no texto que os discípulos não estão muito felizes. A tristeza invade eles. Imagine você, quando você se despede de um amigo muito importante na sua jornada, muito querido, você se invade de tristeza. Agora imagine se despedir de Cristo. Não é qualquer amigo, mas é o amigo que lhe deu norte na jornada. Foi o amigo que, quando cruzou o caminho daqueles discípulos, alterou significativamente, não apenas a história deles, mas alterou significativamente o curso natural do mundo. Cristo Jesus, a misericórdia encarnada. Cada movimento de Jesus entre eles foi um reflexo da graça divina. O olhar de Cristo era o olhar mais terno. Meus irmãos, como eu tenho vontade de conviver com Cristo corporalmente. Como eu tenho vontade, porque nós convivemos entre nós aqui e é tão difícil, porque para todo lugar que a gente olha existe crueldade, existe maldade, existe desafeto, né? O texto vai dizer que desafeiçoados, né? Alguns serão desafeiçoados, não esse texto, mas Paulo diz que nos últimos dias não teriam afeto, seriam desafeiçoados. O que é desafeiçoado? É aquele que não tem afeto. E nós estamos abarrotados de pessoas ao nosso redor que são cinzas. É difícil encontrar cor no nosso meio, é difícil encontrar ternura, é difícil encontrar amor. É muito difícil, gente. Não porque nós sejamos, né, receptores, né, recipientes da ternura e os outros não. Eu estou falando de mim. Quando eu olho no espelho é difícil encontrar ternura, é difícil encontrar as cores claras do amor.
É difícil mesmo, porque nós estamos ainda convivendo com a presença do pecado. A gente experimenta da graça, das cores de Deus. Quando a gente se reúne em volta da mesa, quando a gente parte o pão, quando a gente bebe o vinho, quando a gente chora junto, exorta uns aos outros, mas ainda é migalha. E a verdade é que os discípulos tiveram a graça de andar com a misericórdia em fartura. Os discípulos tiveram a graça de conviver com a graça divina, sabe, com a ternura e o afeto explodindo ao lado deles, o tempo inteiro, em fartura. E agora eles estavam sendo submetidos à realidade que Jesus deveria partir. E aí, nesse momento, assim, de muita tristeza que invade eles, como quem dizia, onde é que eu vou achar essa ternura de novo? E onde é que eu vou ver esse acolhimento outra vez? Onde é que eu vou me sentir compreendido? Porque se tem uma coisa que faz a gente sofrer, é a sensação de que o outro não entende a gente. E a gente passa por isso, cada um em uma medida. A gente gosta muito quando encontra com alguém que tem muita similaridade, porque a gente se lê no outro, e a gente entende o outro. Existe empatia. Só que mesmo assim, nas relações de maior empatia e de identificação, ainda assim, fica aquele sentimento, não me entende profundamente, não me entende completamente. E os discípulos estão ali. Quem mais me olhará com tamanha perscrutação? Que é uma palavra que eu inventei agora, Deus é quem me julga. Quem jamais irá me olhar novamente assim? Como quem me lê, como quem sabe que sou, e não se levanta para ir embora. Embora tenha me lido, permanece. E nesse momento de despedida, o Senhor vai dizer para eles que eles não estariam sozinhos. Graças a Deus por essa frase. Vocês não estarão sós. Oh, meus irmãos, é sobre esse Espírito Santo que Cristo prometeu que estaria conosco, que eu quero falar nessa noite. E eu sei que a gente tem às vezes uma visão bem pentecostal da relação do Espírito Santo com a igreja. Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Como é que você me responderia essa pergunta? Você já parou para pensar nele? Talvez você tenha uma boa fala sobre Cristo, sobre quem é Cristo. Talvez você tenha uma boa fala sobre o Pai, quem é o Pai. Mas se a pergunta é quem é o Espírito Santo, qual seria a resposta? Quem é o Espírito Santo para você, igreja? A eclésia. Você individualmente. Quem é? Você já parou para pensar? E aí, é legal essa pergunta numa igreja reformada, porque via de regra as igrejas reformadas hoje, para tentar se diferenciar e se distanciar ao máximo do que acontece nos exageros pentecostais das igrejas neopentecostais, eles nem falam em Espírito Santo. Não porque não acreditam, longe disso. Aliás, a nossa tradição de fé reformada louva muito bem ao Espírito Santo e fala sobre ele nos melhores e mais impressionantes termos. Mas é porque hoje nós não ouvimos muito sobre o Espírito Santo. E daí fica essa neblina quanto a esse assunto. Quem é o Espírito Santo para você? Esse texto é fantástico porque vai nos responder 3 atuações do Espírito Santo. Vai nos revelar 3 ações que ele pratica para conosco em nossa jornada e que são indispensáveis para a nossa maturação de fé. Vamos lá. No verso 26 do capítulo 15 está dizendo: quando vier o conselheiro. Essa palavra conselheiro, no seu original, ela é parakletos. Parakletos, tá? Palavra estranha, seu original é isso aí, parakletos. Quando vier o parakletos. O que era o parakletos na época de Cristo? Que palavra é essa, né? No grego, que João usa aqui, para nos apresentar o Espírito Santo. Parakletos. Para vem de ao lado de. Para, o significado mais acessível para a gente seria ao lado de. E kletos, o significado mais acessível para a gente também seria chamado. Chamado para. É como se parakletos fosse chamado para estar ao lado de. E essa palavra era utilizada para denominar
uma classe específica de advogados daquela época. Eram advogados muito requintados, muito sofisticados, que ficavam à disposição de um nome, à disposição de uma família. Poucas famílias naquele tempo possuíam condições financeiras para manter um paracletos ao lado. Um advogado que estaria à disposição da defesa de sua casa. E essas famílias que tinham um paracletos ao lado, ninguém mexia com elas, não. Porque o risco de você se dar mal era iminente, assim, era enorme esse risco. A chance era muito maior de você se dar mal, porque aquele advogado cuidava das questões daquela família com um rigor e uma atenção dedicada, assim, 24 horas. Vocês entendem? E os discípulos de Cristo Jesus estavam prestes a enfrentar uma série de problemas. A gente vai ver o texto, vai revelar isso para nós. E aparentemente estariam sozinhos, mas aí Cristo vai dizer para eles, olha, vocês são pobres. Vocês jamais teriam condições de ter um paracletos ao lado, para demandar as causas de vocês. Mas eu vos envio um paracletos. Quando Cristo diz, eu vos envio um paracletos, Cristo está dizendo assim, vocês não estão sozinhos mesmo. Imagine você sendo acusado de um crime hediondo, horrível. Hediondo, horrível. E sem dinheiro para pagar um bom advogado. Mas imagine que alguém chegue para você e diga assim, eu sou o melhor advogado nessa área e fique tranquilo, eu peguei seu caso. Qual que é a sensação que você teria nesse momento? Porque é similar, é bem próximo à sensação que os discípulos tiveram aqui. Vocês vão enfrentar o mundo inteiro de vocês. Fique tranquilo. Haverá um paracletos ao lado. Alguém que vai estar confortando vocês nesse momento. E o que esse paracletos faz para com a igreja? Em primeiro lugar, à luz desse texto, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, o nosso paracletos, ele está entre nós para nos guiar a toda a verdade de Deus. É o que vai dizer, por exemplo, o começo do verso 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, ou o paracletos que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito do que, gente? Da verdade. Eis aqui o primeiro atributo estabelecido acerca do Espírito Santo, acerca do nosso paracletos. Ele não defende causas mentirosas. Ele não está em defesa de qualquer coisa. O paracletos daquele tempo poderia estar à disposição da família para qualquer coisa, inclusive para mentir no nome daquela família. Mas esse aqui é o Espírito, é o paracletos da verdade. Ele está pela verdade. Ele é a manifestação e a iluminação da verdade do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. No verso 12, vai dizer também, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O Espírito de Deus entre nós, igreja, ele tem essa função única de iluminar a nossa mente quanto à verdade de Deus. É muito discrepante a visão que nós temos hoje sobre a atuação do Espírito Santo num culto, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fui num culto hoje, foi tremendo, o Espírito Santo, olha, visitou aquele lugar de um jeito impressionante. Aí alguém, um interlocutor, chega e fala, foi mesmo, o Espírito Santo visitou vocês? Visitou. Como é que você tem certeza? A cadeira voando, era nego no chão jogado, era choro, era emoção, era arrepio, era um negócio assim que eu vou te falar. Mas, tá, e aí, como é que... Não vem com pergunta não, que eu não sei nem explicar. Eu não sei dizer a você. Pois é, não saber dizer é exatamente o oposto da atuação do Espírito Santo.
Porque quando o Espírito Santo visita a sua igreja, você sai daqui dizendo assim, o Espírito Santo visitou a gente. E o interlocutor vai lhe perguntar, como é que você sabe disso? Eu sei mais sobre Deus. Ele me iluminou de tal maneira que certas questões que para mim estavam obscuras, de repente fizeram sentido. E eu vi mais claramente a face do meu Deus, do meu Cristo e do meu Salvador. Tá, mas alguma cadeira voou? Não, nenhuma cadeira voou. Mas eu era cego e agora eu vejo. Mas alguém caiu no chão? Não, ninguém caiu no chão. Mas agora os meus lábios confessam a Cristo de forma mais clara do que antes. Esse é um papel que só o Espírito Santo exerce na sua igreja. Só o Espírito Santo exerce na sua igreja. Portanto, em primeiro lugar, temos um Paracletos que nos guia em toda a verdade de Deus. Temos um Paracletos que nos guia em toda a verdade de Deus. E num momento como esse, onde tem cego guiando cego, nunca se fez tão necessário para a igreja, para a proteção da igreja, o Espírito Santo. Na internet, que cada um fala uma coisa, quanto ao Evangelho, é hora de você dizer, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo, para que ele me guie em toda a verdade de Deus. Não permita que eu me perca nas mentiras sobre Deus. Não permita que eu me engane quanto aos assédios da falsa intelectualidade, dos mitos e das fábulas. Não permita. Essa é uma função que só o Paracletos exerce em nós, como igreja. Agostinho de Hipona, foi muito bem cantado por Ana Heloísa, agora aqui uma das suas frases. Quando ele se converteu, aconteceu algo que só Paracletos faz pela sua igreja. Agostinho tinha questões imorais com as quais lidava com muita dificuldade, não conseguia se abster. Sua mãe, uma mulher muito piedosa, que orava há anos por ele, Mônica, mantinha-se firme em oração, crendo que Deus podia salvar seu filho. Agostinho vai relatar no seu livro mais importante, As Confissões, acerca da sua conversão. Ele vai dizer que um dia ele estava num jardim, refletindo, pensando, e algumas crianças distante dele começaram a cantar uma cantiga de roda, Tog leg, que traduzindo é pega e lê, ou toma e lê. Era uma canção besta, como ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Mas aquilo invadiu ele de uma forma e ele se sentiu convidado à leitura bíblica. Ele então vai até a sua casa, abre o texto sagrado em Romanos, em uma sessão que falava especificamente sobre imoralidade. E era uma ordem paulina para que o cristão abandonasse a vida promíscua. Ele conhecia aquele texto, meus irmãos, mas naquele momento, Paracletos iluminou a sua mente. Era um texto conhecido, mas naquele momento ele respirou o ar da redenção. Ele não caiu no chão, mas ele foi transformado em outro homem. Um outro relato semelhante a esse é de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, como é conhecido por alguns. Charles Spurgeon, um dos pregadores preferidos de Da Guia, por exemplo. O Spurgeon, quando era jovem, antes de ser conhecido como príncipe dos pregadores, em uma noite muito fria na Inglaterra, muito fria, nevava, a igreja foi aberta por um diácono qualquer, que estava ali só para abrir a igreja, teve mais coragem que o pastor, mas quase não tinha ninguém na igreja, por conta do tamanho do frio, estava como está hoje, assim, esse frio absurdo, que para mim isso aqui é nevada, isso aqui é Deus é quem me livre. Mas estava um frio absurdo, muita neve caindo. Aprove a Deus em sua providência que Charles, o jovem Charles, teve coragem de ir até a igreja, angustiado com suas questões. Ele entrou naquela igreja, tinha pouquíssimas pessoas contadas nos dedos de uma única mão. E um diácono desavisado falou assim, realmente, o pastor não chegou, então o que eu vou fazer aqui, né? Vamos lá, aqui, deixa eu ver. Abriu em Salmos da forma assim mais aleatória que você possa imaginar. Não estou dizendo que ele foi irresponsável, só quero que você entenda que não foi nada elucubrado demais.
Não foi nada, sabe, engrenado demais. Não houve um grande estudo por trás. Ele abriu em um salmo, em um versículo que dizia assim: olharam para ele e foram iluminados. E no relato de Charles Spurgeon, nesse momento que o diácono leu esse verso, ele olhou para os que estavam ali e disseram assim: meus irmãos, pelo que eu estou entendendo aqui, é simples. É olhar para ele. É só olhar. E olhar, meus irmãos, é algo de fato simples. Por exemplo, eu estou olhando para vocês. E vocês estão sem esforço nenhum olhando para mim. Portanto, olhar é algo que não se faz com muito esforço. É só olhar. Segundo Charles Spurgeon, nesse exato minuto, Paracletos iluminou a sua mente e ele viu a Cristo como seu Redentor. A palavra de Deus e o seu Espírito Santo nos salvam dos nossos pecados. E ela não precisa de bons pregadores para isso. Talvez se você fosse testemunhar, você diria algo mais ou menos assim: Marco, hoje eu conheço grandes pregadores. Eu conheço Vinícius, eu conheço vários grandes pregadores. Mas quando eu me converti, foi com um irmão da minha escola que leu um verso para mim. E aquilo de repente fez um sentido catastrófico na minha alma. Algo aconteceu. Isso, meus irmãos, é trabalho do Espírito Santo de Deus. Rendemos a Ele louvor, porque Ele está no meio de nós, salvando a sua igreja, das formas barulhentas, às vezes, e das formas mais singelas e simples, outras vezes, mas Ele está entre nós, nos guiando na verdade de Deus. O texto vai continuar dizendo sobre uma outra função do Paracletos. Nós temos um Paracletos que nos guia em toda a verdade de Deus, e louvado seja Deus por isso. Os discípulos precisavam desse auxílio. Haveria de vir, eles ainda não tinham o cânon fechado, os 66 livros que estão diante de nós não estavam fechados. Então imagine a terrível mata fechada que eles iriam enfrentar sem Jesus. Mas o Espírito Santo os manteve de pé, os guiando na verdade de Deus. E essa verdade chegou até nós hoje intacta. Amém, igreja? Outra função exercida pelo Espírito Santo ao longo dos séculos de igreja. Nós temos um Paracletos para nos guiar em toda a verdade de Deus. Mas nós também temos um Paracletos para nos fortalecer na proclamação da verdade de Deus. É o que vai dizer aí, por exemplo, no verso 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse no princípio porque estava com vocês, mas agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês sequer tem forças para perguntar: para onde é que você vai? Porque vocês estão abarrotados de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Paracletos não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Não é nem um pouco encorajador o que Cristo está dizendo aos seus discípulos. Eu estou partindo e o que vai acontecer a partir de agora é que vocês vão ser entregues como ovelhas diante de lobos. Isso é uma linguagem que Cristo vai usar em um outro momento, na hora de um envio missionário. Mas se enquadra aqui. Pense numa ovelha colocada no meio de lobos. Quais as chances dela? Porque às vezes a gente pensa nesse versículo de forma muito assim, cinematográfica. Nós, igreja, somos como ovelhas entregues na mão de lobos. Isso significa o quê? Que a gente vai lutar ferrenhamente e vai vencer. Não. Coloque uma ovelha no meio de lobos e me diga quem vence. A ideia é que seremos dilacerados. A ideia é que a vida para um cristão não é tão simples assim. É nesse mesmo capítulo, no último verso, que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós, como igreja, estamos entregues diante de lobos.
E as chances de sairmos ilesos dessa guerra são nulas, são zero. Vai doer, meus irmãos. Os embates que nós temos, filosóficos com o mundo lá fora, doem na igreja. Os assédios intelectuais doem na igreja. O avanço da corrupção em todos os lados da política doem na igreja. A lida diária entre os irmãos e as denominações doem na igreja. Nós estamos sendo aferroados por todos os lados, mas não podemos dizer que Cristo não nos avisou. Ele disse aqui, eu estou avisando isso a vocês, porque quando acontecer, vocês não vão poder dizer assim, ninguém me disse nada. Vocês estão sabendo. Eu fico bem mordido quando eu encontro cristãos absolutamente ignorantes quanto à verdade doída da vida. Cristãos que vivem numa comunidade de fé que mais parece uma câmara pós-cirúrgica, que é quando você é anestesiado antes da cirurgia. Às vezes ir para a igreja todo final de semana é recolocar a dose de morfina adequada para que você viva uma vida cristã tapeada. Tapeada. Sabe aquele cristão abobalhado? Ai, quem crê em Jesus não é feliz, o cristão é alegre. Ei, você conhece um tiozão assim? Não, mas eu não sou feliz não, eu não sou triste não, eu sou feliz, porque Jesus está no meu coração. Ei, eu digo, ei, só se for na sua vida, na minha... Nós temos uma alegria, eu não quero jamais comprometer a doutrina da alegria soberana do cristão, não quero comprometer. Não quero dizer a vocês que não há riso e festa no nosso meio, porque há, e há em abundância. Mas eu quero dizer, eu estou falando contra uma teologia negacionista quanto aos algozes da realidade do cristão no mundo. Temos alegria e festa, mas temos muitas dores, porque Ele disse que teríamos. No mundo tereis aflições. Então você que busca o Espírito Santo, você busca o Espírito Santo para quê? O Espírito Santo vem sobre mim para que eu caia no chão? Espírito Santo de Deus vem sobre mim para que eu fale em línguas desconhecidas? Espírito Santo vem sobre mim para que eu me emocione? Meus irmãos, não atribuam esse tipo de tarefa tosca e sem sentido nenhum para o Espírito Santo. Quando vocês pedirem o Espírito Santo, peçam como quem sabe que logo ali na próxima esquina tem lobos ferozes, prontos para atacarem o seu casamento. Lobos ferozes, ideais ferozes, que vão de encontro aos ideais que nós possuímos enquanto cristãos. Eles querem sugar a nossa energia vital. Eles querem comprometer a vida dos nossos filhos, a criação dos nossos filhos, a relação da gente com a sociedade, a relação da gente com o doente, com o ferido. O tempo inteiro estamos sendo assediados por pessoas que inclusive dizem que estão tentando nos matar em nome de Deus. Está tudo lá fora, minha gente. Com a Bíblia aberta. E intentando ferozmente contra o amor da igreja de Deus. Intentando ferozmente contra a convivência da igreja de Deus. É um professor de faculdade. É um amigo querido, é um companheiro de trabalho, é a televisão, é o YouTube, é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, é para todo lado. E se você não for um crente cheio do Espírito Santo, você vai padecer. Não no sentido de sofrer, padecer no sentido de morrer mesmo, ser aniquilado. Você vai ser aniquilado. Aniquilado. Você não vai saber nem de onde é que veio. E é por isso que nós precisamos orar. Espírito Santo, me enche. Não para que eu caia no chão, não é isso que o Senhor faz. Isso não é o seu trabalho, não, derrubar os outros, é o doido, é. Mas para que eu permaneça de pé, diante das tempestades, diante dos lobos, diante dos assédios intelectuais que vivemos,
Tem muita gente que fala assim, muito bom privilégio viver no Brasil, aqui a igreja não é perseguida. Quem disse? Nós estamos vivendo a pior das perseguições. Antes fosse física, acorda, meu irmão. Antes fosse uma perseguição física. Nós vivemos uma perseguição intelectual, moral, ética. E é sutil. Portanto, o Espírito Santo batiza a gente. A gente tem que ser crente cheio do Espírito. E o crente cheio do Espírito, ele faz barulho. Não sei, se quiser faz. Mas não é isso que denuncia o tanto que estamos cheios do Espírito Santo. O que denuncia é você manter-se de pé na hora que está tudo ruindo. E você só consegue isso pelo milagre que é ter um Paracletos cuidando do seu nome. Ter um Espírito, o Espírito de Deus, lhe fortalecendo para proclamar a verdade de Deus. Ele nos fortalece para proclamarmos a verdade de Deus. E Jesus termina esses versos que nós lemos agora, dizendo assim, vocês estão bem tristes. Nem pergunta para onde é que eu vou, de tão triste vocês estão. Gente, já pensou uma pessoa triste, ao ponto de não conseguir nem verbalizar uma pergunta que está desejando no coração? Jesus sondou e viu, vocês querem saber para onde eu vou, mas não tem nem força para perguntar. Imagina a face caída deles, pensando, como é que vai ser isso? Ele está dizendo que a coisa vai ficar pior agora. E ele está indo embora, e não tenho nem força para perguntar para onde, eu só quero chorar. E Jesus fala, mas olha, vocês não têm força para perguntar, mas eu sei que vocês... Deixa eu dizer um negócio para vocês. É para o bem de vocês que eu estou indo. Se eu não for, ele não virá. E eu indo, vocês o receberão. Meus irmãos, o Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja. Ele sempre atuou na história. Mas aqui, pós-morte e ressurreição de Cristo, sua atuação ganha plenitude na igreja. É para o bem de vocês que eu estou indo. Dá saudade de Jesus, não dá saudade de Jesus, gente? Saudade que a gente não experimentou. Mas a gente, quando fala muito dele, a gente, puxa, queria a presença física de Jesus aqui. Porém, ele é verdadeiro. E ele disse, é para o nosso bem. Uma vez Cristo sendo assunto aos céus e voltando para o seu lugar de direito, nós temos agora o privilégio de proclamar o evangelho dele com a presença do Espírito Santo, que é algo que não experimentaríamos nesta plenitude se o nosso Cristo estivesse entre nós, porque ele toma a frente física das coisas, mas agora ele abre espaço para que a gente se torne participante com ele dessa obra. E isso, meus irmãos, é um privilégio. É um privilégio que a gente só experimenta porque ele foi e porque o Paracletos está entre nós. E por último, nós temos um Paracletos à nossa disposição, o Espírito de Deus à nossa disposição para nos guiar em toda a verdade de Deus. Nós temos um Paracletos à nossa disposição para nos auxiliar no testemunho da verdade de Deus. E em terceiro lugar, nós temos um Paracletos que convence o mundo da verdade de Deus que testemunhamos. Ele é maravilhoso porque ele faz absolutamente tudo. Ele nos salva, ele nos fortalece para o testemunho e ele mesmo convence o mundo do testemunho que demos. Então, qual que é a nossa glória nisso tudo, né? Zero. A glória que temos é participarmos com Cristo dessa jornada, desse relato, desse roteiro de Deus ao mundo. Você já ouviu o pessoal falando assim? Eu ganhei 5 almas para Jesus. Aí o outro fala assim, eu ganhei 6, tudo bom? Essa semana eu fui no hospital e ganhei 3 almas. É complicado, criou-se essa nomenclatura muito recentemente, com as cruzadas evangelísticas norte-americanas, e
Charles Finney, Companhia Limitada, que começaram a contabilizar a salvação. Coisa doida de gente maluco. Vai nessa não, gente. Contabilizar. Na nossa cruzada, nós levantamos aí, foi 300 almas para Jesus. Como é que você sabe? Não dá para saber. Isso foi inventado, gente. Isso foi inventado. Tá? Cai nessa não. É muito recente essa história dessa contabilização, dessa estatística evangelística. É algo muito recente na história do mundo. Cai nessa não. E ganhar alma é um negócio que é mais ou menos assim. Para você ganhar uma alma para Jesus, você precisa morrer por ela. Tudo bom? E aí, depois de morrer, a sua morte tem que ter sido aceitável. Eu não sei se você é tão santo assim, a ponto de substituir perfeitamente o outro. Tudo bom? Então, outro dia eu estava voltando do evangelismo, eu era meio chatonildo, assim, esses caras, como é que é? O pessoal chama? Esses reformodinha, né? Eu era reformodinha chato na época. Sempre fui reformado, calvinista, desde a minha infância, mas eu tive a fase da jaula mesmo, né? De ser chato, assim. E a gente voltando do evangelismo, e aí alguém falou assim, e aí, Marcos, você ganhou quantas almas para Jesus? Eu falei, rapaz, eu perdi, foi a minha. Acredita? Eu fui com a minha toda... Tu acredita? Eu fui todo feliz pensando, já estou indo com a minha foto, vou ganhar mais uma. Foi. Quando eu voltei que fui ver, cadê? Eu perdi, foi a minha, menino. Aí a pessoa fica toda assim, você precisava disso não, né? A pessoa fica... Mas, enfim, a verdade é que você não ganha alma nenhuma, você perde a sua. Mas Cristo ganha a nossa alma por meio da iluminação que o Espírito Santo faz em nosso entendimento acerca de sua obra. Cristo ganha a nossa alma e ganha a dos outros também. Qual que é o seu papel? Proclamar com a força do Espírito Santo. Se você pegar nesse microfone aqui e do seu jeito, pode até ser aquele diácono que foi pego de surpresa e teve que falar, gente, aqui, deixa eu ver, olharam para ele e foram iluminados. Realmente, não sei, se tiver algum mistério, realmente eu não estou sabendo. Mas pelo que eu entendo aqui, o negócio é olhar, né? Olhar é uma coisa que a gente não faz nem força. Talvez seja isso. Mas isso é o Espírito Santo te fortalecendo. Tem muito cristão reformado que se sente culpado por não possuir o Espírito Santo. Porque acha que ter o Espírito Santo é ser alguém como Pedro foi. Altamente, enérgico na proclamação. Alguns de nós serão assim, outros não, outros vão acolher em suas casas. E isso é um movimento antinatural. Porque, via de regra, nós não queremos acolher o outro, a gente quer acolher a nós mesmos. Quando você abre a sua casa, disponibiliza os seus bens para outra pessoa, o Espírito Santo está fazendo a obra no seu coração, está ali enchendo. Está ali enchendo. Você pode ser um homem cheio do Espírito Santo que nunca levantou no meio de uma cruzada para pegar no microfone e fazer barulho, ou nunca derrubou alguém, ou nunca falou em línguas estranhas. Seja lá qual for a sua compreensão sobre esse assunto. Mas você pode ser um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode. E aí, veja o que diz aqui no verso 8. Quando ele vier, é ele, não você, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quando o Paracletos vier, quando o Espírito de Deus vier, ele convencerá o mundo. É interessante como o Evangelho nos esvazia de qualquer possibilidade de vanglória ministerial. Vanglória ministerial. Essa coisa do ganhei tantas almas para Jesus. Está esvaziado da gente. Eu não ganhei, eu sofri o privilégio de proclamar. Porque ele me fortaleceu, tem mais essa. Porque se ele não tivesse me fortalecido, eu não teria resistido à missão de proclamar o Evangelho. Mas ele me fortaleceu e eu proclamei o Evangelho. E ao fazer isso, pela graça, ele convenceu os meus ouvintes. Não todos, mas alguns eu via nos olhos de um e de outro, que eles iam sendo convencidos pelo mesmo Espírito, que me convenceu lá no passado, e que também me iluminou e me abriu o entendimento para ver quem Cristo é e para ver quem eu sou.
Ele que fez essa obra, portanto, glória a Deus, glória a Cristo, glória ao Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo presente na igreja. E quando ele vier, diz o texto, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo, o homem, a mulher, do pecado. E aí ele vai fazer um adendo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Meus irmãos, o pecado que você tem que ser convencido não é que você roubou ou matou, sei lá o quê. Não é esse pecado, não. E tem muita gente, você já deve ter ouvido pessoas assim, que dizem, eu não pequei lá tanto assim, eu não sou tão pecador, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu casei virgem, sabe, eu nunca fiz coisas esdrúxulas demais. Para alguém assim, altamente moralista, que tem uma lista de quão bom é, para qualquer pessoa, só o Espírito Santo convence, para qualquer pessoa. Mas para essas aqui, o trabalho do Espírito Santo é um pouco mais difícil. Só o Espírito Santo. Para convencer essa pessoa a se olhar no espelho e dizer assim, eu perdi diante do padrão de Deus. A questão não é que eu não matei e não roubei, a questão é que eu confio no fato de não ter matado e roubado. Portanto, eu creio em mim. Só Cristo lhe convence que você não é digno de fé. Que você não é digno de fé. E que a fé deve ser exercida em outro superior a você, que é Cristo. E por mais difícil que seja isso, porque a nossa tendência é tapear, é adâmica. Adão, quando foi visitado por Deus no jardim, depois de pecar, falou, não fui eu. Eva falou, também não fui eu. Então, a nossa tendência natural é essa, não foi eu. Ou então explica, foi eu, mas presta atenção, a esposa que tu me destes, ou enfim, a condição climática, ou porque eu estava muito assim, ou porque eu estava muito assado, não tinha dinheiro naquela época, então ficava pirado, eu não era... Não é porque você não tinha dinheiro, não é porque você estava no frio, não é porque você estava distante, não é porque você estava emocionalmente abalado, não, é porque você é ruim, você é pecador, o seu padrão é errar, no frio ou no calor, com dinheiro ou sem dinheiro. Emocionalmente abalado ou estabilizado. O seu padrão é errar. O normal é pecar. Convença-se disso. Não por mim. Quem sou eu para lhe convencer disso? Mas que o Espírito Santo lhe toque e lhe convença do pecado. Qual o pecado? Eu não creio em Cristo. E eu creio em quem? Você crê em você. Você acredita que é capaz de viver uma vida boa, pura, reta, correta, exemplar, equilibrada, madura, generosa, acolhedora, empática. Alguns de nós aqui têm muita dificuldade em olhar para todo o seu potencial de ética e moral, que é intrínseco. Tem gente que nasce assim, gente. Tem gente que nasce gostando de regra. Que quando vê assim, regras do local, chega saliva à boca. Tem gente que nasce... Para pegar essa pessoa e essa pessoa entender que o fato dela seguir as regras do local não a colocam em melhores lençóis do que aquele que olha para a regra do local e fala assim, deixa eu ver o que eu vou quebrar de regra aqui. Você é igual a ele. Por um lado, ele é imoral e já está abandonado na sua imoralidade. Por outro lado, você é imoral porque você está confiado na sua autojustiça e ela não chega nem perto do padrão estabelecido por Deus. Só o Espírito Santo lhe convence do pecado. Só ele. Como é que eu sei que o culto está sendo abençoado? Tem pecador dizendo eu pequei. Tem orgulhoso dizendo eu não sou bom. Tem gente cheia de justiça própria colocando sua lista no chão e dizendo assim, eu sou como qualquer outro. Isso só o Espírito Santo de Deus faz. Um culto pentecostal é assim. É pecador gritando, o que eu vou fazer agora?
Eu estava aqui na festa de Pentecostes, pensando que estava com a minha listinha de justiça própria toda ok, estou na festa religiosa. Eu presto os sacrifícios certos, eu ando com as pessoas corretas, e aí você vem e me fala de um outro padrão, e me acusa da minha incapacidade de crer em Cristo. Eu não apenas não criei nele, mas eu matei, segundo suas palavras, Pedro, eu matei a Cristo. O que eu faço? Isso é um culto pentecostal. Quando ele vier, ele convencerá o homem que ama a sua imagem, a imagem que ele criou de si mesmo e projetou para todo mundo ver e admirar. Quando o Espírito Santo de Deus vem, o homem desiste de projetar essa imagem. E assume, eu sou pecador. Porque eu não creio em Cristo, eu creio em mim. E o texto vai dizer, quando ele vier, quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. Não é assim que diz o texto? Ó. Da justiça, porque vou para o Pai. O que é convencer o homem da justiça? O Espírito Santo tem essa função dupla, de convencer você sobre quem você é, e qual é o seu lugar, e convencer você sobre quem Cristo é, e qual é o lugar dele. E isso é justo. Não existe nada mais justo no mundo do que Cristo assentado à direita de Deus. Não existe nada mais justo no mundo do que Cristo assentado à direita de Deus. Não existe nada mais justo no mundo. Essa é a última imagem sobre justiça. E só o Espírito Santo pode lhe convencer da justiça, que é ter Cristo assentado à direita do Pai. Um pecador não convencido do Espírito Santo, um pecador que não sofreu a atuação do Espírito Santo, ele olha para si mesmo com muita vanglória. E ele olha para Cristo com muito desprezo. Ele tem muito o que dizer sobre si mesmo. E pouco o que dizer sobre Cristo. Isso é um termômetro. Me diga quanto você pode dizer sobre você. Faça um teste. Tranque a porta do seu quarto e comece a falar sobre você. Tudo que você acha de verdade sobre você. Me diz o seu discurso. Sobre quem você é. Depois começa a dizer sobre quem Cristo é. Será que você vai conseguir passar do básico? Filho de Deus, nascido de Maria, virginalmente, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e coisa. Será que é aí que você para? Eita, até falei alto agora. Será que isso é tudo que você tem a dizer sobre Cristo? Quando aquela mulher pecadora, consciente do seu pecado, estava aos pés de Jesus chorando e lavando ele com um perfume caríssimo. Os discípulos, os fariseus que estavam à volta, na verdade, e alguns discípulos também, reprimiam no coração, falavam, se fosse o Senhor, saberia quem é essa que está aí. E outros diziam assim, que desperdício, esse perfume podia dar aos pobres. Para que esse show todo, esse espetáculo todo? Por que ela devota tanto nos pés dele? Por que tanta devoção? Que desperdício. E Jesus, conhecendo o coração deles, disse assim, quem muito é perdoado, muito ama. Se você se considera em autoestima, é possível que você não ame tanto assim a Jesus ao ponto de devotar-se a Ele. Mas se você entende quem você é normal encontrar você se devotando a Cristo o tempo inteiro, se reportando a Ele como o único Salvador que você tem, a única rocha que você pode se ancorar. Qual o tamanho da sua devoção a Cristo? Até onde vai a sua fala sobre quem Ele é e onde Ele está?
Esse é um termômetro para saber o quão pentecostal você é. Você quer me mostrar o tanto que você é pentecostal? Pois não me venha com palavras que eu não sei entender, que eu não compreendo. E fale de Cristo. E os pelos do meu corpo vão dizer quão pentecostal você é. O meu coração vai se quebrar quando você se devotar nos pés dele. E diga-se de passagem, você não precisa fazer isso para Marco Teles. Eu estou sendo só hipotético, estou criando só uma cena. Mas troque Marco Teles pelo mundo. O mundo precisa saber o tanto que você é pentecostal. E ele saberá, pelo tanto de devoção que você tem a Cristo Jesus. Isso só o Espírito faz. Quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado, ou seja, de seu lugar. Convencerá o homem da justiça, do lugar de Cristo. E convencerá o homem do juízo. E aí ele vai acrescentar: porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo tem a tarefa de nos convencer do juízo. E a gente tem a tendência de tapear a realidade do juízo com os entretenimentos, sabe, com o barulho das festas. Não é à toa que o sábio vai dizer que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Eu amo a casa da festa, senão eu não andava com o Coletivo Candeeiro, porque é a própria casa da festa. Coletivo Candeeiro. Mas nós, do Coletivo Candeeiro, vez por outra, entendemos e conversamos sobre isso, nós sabemos o valor do luto também. Sermos convencidos pelo Espírito Santo acerca do juízo é termos adiante de nós a realidade das últimas coisas postas. Isso é uma salvaguarda para os nossos pés. Ele vai dizer: o Espírito Santo convencerá o homem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Deus condenou uma das assumidades celestes. Deus não poupou um dos principais nomes do céu. Essa é a realidade do juízo. Se ele não poupou o príncipe deste século, não poupou Satanás, ele não poupará a mim e a você, que não somos nem de longe metade do que Lúcifer representou no plano geral. Vocês estão entendendo? E só o Espírito Santo de Deus para convencer você disso. Um coração cheio do Espírito Santo de Deus e que se convence do juízo, ele teme. Ele teme porque sabe que Deus é justo. Ele teme porque sabe que Deus irá julgar. Ele chama aquele dia de dia maravilhoso. Mas ele também chama de dia terrível do Senhor. Porque é assim que a Escritura chama o mesmo dia. Portanto, eu encerro essa mensagem pedindo a você que você não desista de olhar para o assunto do Espírito Santo e de clamar pela presença dele. Ser reformado e ter um arcabouço intelectual é muito bom, mas também pode ser a sua queda final. Porque ninguém sobreviverá eternamente pelo número de livros que leu, ou pela teologia que adotou. Não é nisso que colocamos a nossa fé, mas é em Cristo. E colocar a fé em Cristo é um ato milagroso, extraordinário, fruto exclusivamente da ação do Espírito Santo. Vamos mudar as nossas categorias para definir como é que o culto foi. Quando chegar no final do culto, hoje, amanhã, nos próximos domingos, diga: pense num culto que o Espírito Santo desceu com força. E a pessoa perguntar assim: cadeira voou, né? Você vai dizer: não, eu era cego, agora eu vejo. Amém?